eu não acredito que eu tô contando essa história, mas eu descobri que meu namorado tinha outra. E não foi no Instagram, nem no WhatsApp. Foi um jogo infantil. E eu nunca imaginei que aos 25 anos eu ia virar a corna do Roblox. Ele chamava ela de amor enquanto ele ainda dormia comigo. E eu fui tão otária que eu sentia que tinha algo errado. E eu juro, eu tentei até ignorar. Mas quanto mais eu ignorava, pior ia ficando. E vocês já sabem, eu sou a Jezabel e o relato de hoje vai ser um absurdo. Eu já conhecia ele há anos, a gente sempre fez parte do mesmo grupo de amigos antes de começar a namorar. E quando aconteceu, foi algo natural. Ele era o tipo de namorado que todo mundo elogiava, carinhoso, atencioso, presente, enfim, né, gente, o mínimo. Mandava mensagem de bom dia, lembrava das datas. Sabe aquele relacionamento que por fora parece perfeito? Era esse. Mas tinha uma coisa que era difícil de explicar. E eu não tinha provas, eu não tinha nada. Eu só tinha uma sensação que era o meu sexto sentido, poderosíssimo. Como se algo não tivesse se encaixando ali. E isso me deixava mal, porque eu pensava, eu tô ficando paranoica? Não teve nenhuma mudança brusca. Ele começou a demorar mais pra responder, às vezes ficava mais seco, mas ainda era carinhoso. E isso acabava me deixando confusa, porque não era um relacionamento ruim. Mas quando eu questionava, tipo, o que tá acontecendo, ele dizia: você tá criando problema onde não tem, eu só tô cansado do trabalho, só preciso ter um tempo pra mim. E parecia plausível. Ele tinha um trabalho pesado e às vezes fazia hora extra, mas ainda assim tinha algo que me deixava inquieta. E eu comecei a duvidar de mim mesma. E isso foi o mais perigoso, porque enquanto eu achava que o problema era eu nem imaginava o que ele estava fazendo. Teve um momento que eu quase pedi desculpas por desconfiar dele, porque é muito pior quando a pessoa parece perfeita, só sobra você contra a sua própria cabeça. E hoje eu entendo que isso não era coincidência. Mas aí começaram algumas coisas estranhas. Ele tirou minha inicial da bio do Instagram, disse que era cafona. E eu até acho também, mas tirar do nada. E começou também a privar todas as redes sociais, tudo, Instagram, TikTok, tudo. E mesmo assim, continuava sendo perfeito. E isso me confundia. E eu sempre ia na casa dele e via ele jogando Roblox. Às vezes eu ficava assistindo, rindo. Parecia inocente. Tinha dias que ele saía rapidinho para comprar uma coca. E naquele momento, algo me fez agir. Eu criei uma conta secundária minha e adicionei como amigo dele. Ele não ia perceber, ele tinha muitos amigos. Mas isso me pareceu estranho. Eu fiquei com a consciência pesada, porque eu não tinha nenhuma prova. Parecia o auge da paranoia, mas eu precisava confiar em mim. Eu achei uma coisa estranha. Depois que eu dava boa noite pra ele sempre estava online, no mesmo jogo no Roblox. Todos os dias, mesmo mapa. Num voice chat. No começo, parecia algo bobo, apesar de um pouco estranho, né? Venhamos e convenhamos. Até que eu entrei lá. Eu não aguentava mais, eu precisava ver. Na hora, me deu um medo. O medo dele me ver ali, mesmo ele não sabendo que sou eu. Não tinha como não ter essa sensação. E eu só não esperava o que eu ia ouvir. Eu entrei no mapa e comecei a andar, sem saber exatamente o que eu estava procurando, até que eu ouvi a voz dele. Boa noite, amor. Meu corpo gelou. Eu fiquei parada, só ouvindo. Tava com saudade. Pensei em você hoje. E ela respondeu: eu também, vida. Eu estava ali, dentro de um jogo, ouvindo meu namorado ter um relacionamento com outra pessoa. É isso mesmo? Ainda tinha uma parte de mim que ainda estava tentando negar, até eu ver o que tinha fora do jogo. Não era só um flerte, parecia um relacionamento. Eles falavam de saudade, futuro, de se encontrar. Ele disse: um dia eu vou te visitar. E eu só pensava, ele criou uma segunda vida dentro de um jogo. Alguns dias depois, eu fui na casa dele, como se nada tivesse acontecido. Ele disse: vou tomar banho. E foi aí que tudo piorou. Eu peguei o computador dele, abri o Discord, achei a conversa. E ali tava tudo. Mensagens, declarações, planos. E no meio disso tudo, ainda tinha nudes. E o mais bizarro foi ver que ela acreditava nele. Dava pra ver. Ela cuidava dele, se importava, perguntava se ele tinha comido, se estava bem. E em nenhum momento parecia saber que ela sabia que eu existia. E isso me quebrou.
Quando ele saiu do banho, sentou perto de mim, passou a mão no meu braço. O que foi? Como se nada tivesse acontecido. Eu perguntei, quem é ela? Ele travou, mas tentou rir. Você tá viajando? Eu respondi, ouvi o Discord. E aí ele mudou. Você invadiu minha privacidade, isso não é nada, é só um jogo. Eu olhei pra ele. Você chama ela de amor, manda nude, diz que tá solteiro. Isso é um jogo? Ele se irritou. E o que ele disse depois me chateou. Vou ser sincero. Se você não fosse tão chata, eu nem precisava procurar isso em outro lugar. Você reclama de tudo, tudo vira problema, cansa. Com ela, é leve. Naquele momento, eu travei. Não consegui acreditar que ele estava tentando me convencer que a culpa era minha. Eu respirei fundo, olhei pra ele e falei: não, você não me traiu porque eu sou chata. Você traiu porque você achou que eu não ia descobrir. E pior, às vezes até aceitar. Se eu sou tão ruim assim, por que você mentiu tanto pra me manter aqui? Ah, é. Porque o problema nunca fui eu, foi a sua falta de caráter mesmo. Ele não respondeu. Bom, terminamos ali. Sem gritaria, sem cena. Só acabou. Pelo menos era o que eu achava. E o mais absurdo disso tudo, ele ainda tentou dizer depois que eu tava exagerando. E foi isso, 2 anos pra descobrir que eu não estava maluca. Que aquela sensação tinha um motivo. E que às vezes a pior coisa não é a traição. É quando a pessoa faz você duvidar de si mesma. Pra não ter que assumir o que fez. E no fim, eu virei a corna do Roblox. Mas pelo menos não virei alguém que aceita ser feita de idiota. Não tem muito mais do que eu dizer aqui, né? A diva fez tudo. Descobriu a traição, deu um fecho no cara. E eu acho muito importante a gente sempre ouvir o nosso sexto sentido. Porque parece que é loucura, é paranoia, né? As pessoas vão fazer a gente de doida, vão fazer a gente se sentir uma maluca. Mas sempre tem um negocinho ali, velho. Sexto sentido não apita à toa, gente. Eu sou muito crente do sexto sentido. Então, se vocês estão sentindo uma sensação esquisita, gente, vai atrás. Então, gente, o nosso relato vai ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Se não gostou também, me digam nos comentários por quê. Não esqueçam de curtir, se inscrever e me respondam também a pergunta que tá fixada nos comentários do vídeo. E não deixe de assistir os outros vídeos no canal. E tem um videozinho bem linkadinho aqui à esquerda, gente. Clica aqui. Um beijão. Eu sou a Jezabel e até o próximo relato.